Louvado seja o Senhor. Estás aí? Eu disse, louvado seja o Senhor. É maravilhoso estarmos juntos de novo. Alguém grite maravilhoso. O Senhor vai trazer maravilhas na vida de cada um em nome de Jesus. É bom ver as vossas caras e aqueles que não estão aqui, porque eles não entendem que a pandemia está longe de nós. Vai, diga-lhes. E lhes avisa, e lhes levanta, lhes acorda, lhes reaviva. Alguma coisa está acontecendo nova na nossa igreja. Alguma coisa grande está acontecendo a cada um de nós em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta hora, te agradecemos pelo tempo que gastamos na sua presença. Te pedimos, Senhor, que hoje o seu Espírito irá reavivar a cada um de nós em nome de Jesus. Refina-nos, renova-nos e dê mais fogo na vida de cada um de nós em nome de Jesus. Abra as páginas das Escrituras para cada um. Senhor, eu oro que a mensagem não será somente para pessoas de geral, mas vai ser para cada um, particularmente em nome de Jesus. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe, pode se assentar. Vamos para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Esta é a mensagem de Cristo para a igreja de Laodiceia. O Senhor já falou com a igreja. Foi para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Tiatira. Então, para a igreja de Esmirna e a igreja também de Sardes e Filadélfia. E agora viemos para a igreja, a última. A mensagem que atualmente, que essas mensagens para a igreja, está falando a história do período da igreja, no tempo dos apóstolos, para o tempo, até o momento da apostasia. Então, se vamos ver para os apostasias, para apóstolos e apóstolos, então vais ver que em toda a primeiros 100 anos da igreja, vais ver Cristo falando para toda a igreja. E no fim do capítulo 3, e vais para o capítulo 4, o Espírito do Senhor está falando a João, quer dizer, sai, suba para cá. E aquele é o momento do arrebatamento, depois da igreja do período do arrebatamento, e depois capítulo 5, e vamos ver o trono, é a misericórdia de Deus vindo sobre o povo, que é aqueles que adoram o Senhor. Mas para chegar ao capítulo 6, também nesse capítulo 6, vais ver que a igreja não estará aqui, eu não estarei aqui. Você também não estará aqui em nome de Jesus nesse tempo. Então, assim que vamos para a igreja de Laodiceia, eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 3 do Apocalipse, a partir do versículo 14. Há um anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, diz, assim, isto diz o Amém, e o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. E continua a dizer, capítulo 15, conheço as tuas obras. Veja essas palavras, sublinha, eu conheço. No versículo 18. No versículo 18, e diz-nos, aconselho-te, sublinha essas duas palavras, aconselho-te. Aconselho-te. Veja no versículo 20, no versículo 20 diz, eis que estou à porta. Essas duas palavras, estou à porta. Primeiro, eu sei. É a sua percepção. Ele sabe todas as coisas. Tudo sobre toda a igreja, sobre a igreja local, sobre a igreja nacional, sobre todas as denominações e sobre todo cristão. Ele diz, eu sei. É a sua percepção.
No versículo 18, de novo vais ver, e diz: aconselho-te, é a sua prescrição. Antes de dizer a sua percepção, depois nos fala-nos acerca da sua prescrição. Ele diz: você não é quente ou... Mas porque... 16, porque não és morno, não és frio nem quente, vomitar-te é da minha boca. Por causa daquilo que eu sei, por isso já começo a te aconselhar, dar a prescrição. Diz que eu vou te aconselhar para que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Depois de dar essa percepção e depois dar-nos a sua prescrição, veja o versículo 20. Veja no versículo 20. Ele diz: eis que estou à porta. Eu estou à porta. É a sua provisão. Ele trouxe salvação, ele trouxe restauração, ele trouxe regeneração, ele trouxe renovação, ele trouxe a revitalização. Ele disse: porque eu trouxe a provisão, eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, se olharmos esta igreja, então queremos ver como restaurar a igreja morna para o amor fervente para Cristo. Então a igreja não pode saber nada por si mesma, mas Cristo sabe a condição de cada um, qualquer membro da sua igreja. Então Ele quer que nós possamos acordar, levantar, Ele quer que nós possamos entender, Ele quer que saibamos, todas as coisas não estão perdidas ainda. Versículo 15. Ele disse: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Ele está falando para esta igreja. Você percebeu aí que nesta igreja não há nada para comentar, não há nada para recomendar, e não há nada para dizer que eu amo isto, amei aquilo ali, conheço isto. Todas as coisas estavam embaixo. Ele disse: quem dera foras frio ou quente, porque eu sei que estás completamente morno, frio, não tens fé em mim, não tens mais desejo em mim. E eu queria mostrar que se fosses num extremo ou de um lado para o outro, então não estava pensando mais de mim, mesmo que se fosses frio ou quente. Atualmente, quando ele diz frio ou quente, está a falar de gelo. Há estágios aqui que podiam se verificar. Ele estava perto da... Tinha Colossos e depois Laodiceia. Essas cidades aqui, a Laodiceia era maior. E no comércio era grande, na agricultura era grande, na indústria textil era grande. Então, mas mesmo assim, então tinham ouro e tinham prata, mas não tinham água. E a água vinha de Colossos, a água vinha também de outras cidades. A água vindo de Colossos era muito fria. Então, no momento que chegasse a Laodiceia, mas não era mais gelada, era já morna. Mas vindo de outro sítio também chegava muito quente, mas antes de chegar na Laodiceia, já tinha mudado para a sua temperatura, já tinha sido uma temperatura morna. Então, ao experimentar, viam que estava morna. Então, a cidade também e a sua água, a igreja também tornou-se morna. Nem frio, nem quente. Espiritualmente, nem frio, nem quente. Moralmente e convicção, nem frio, nem quente.
Mas o Senhor Jesus Cristo, o que ele está a dizer? O que eles dizem acerca de Jesus Cristo? Ele diz que o zelo do Senhor o consumiu para poder ser quente. Então, aquele que não tem zelo, não tem paixão, não tem desejo, não há interesse, não há plano, não há marchar para frente, totalmente frio, ele disse Jesus, eu quero que você seja como eu. E eu quero que você tenha certeza e ver o zelo, de tal maneira que possamos falar do zelo do Senhor que lhe consumiu. Você já ouviu acerca de Paulo, apóstolo, quando ele veio para a cidade? Ele disse que aqueles que eles já perturbaram o mundo estão aqui também. Isso é ser quente. Mas a pessoa que não faz nada, eles não pensam nada, não planificam nada, não tem o zelo para o evangelismo, zelo para mudar o mundo de cabeça para baixo, essas são pessoas frias. E o Senhor diz, e eu quero com que todo discípulo, todo membro que possa ser como Paulo, para ir para lá, para testificar sobre eles, para aqueles que perverteram o mundo de cima para baixo. Então, ao encontrar um homem, o outro é Apolo. Era um homem com um espírito fervente, E ele era eloquente no falar. Em tudo que fazia, no pouco conhecimento, ele era quente para o Senhor. E o Senhor diz, tudo que encontrei sobre ti, Laodiceia, é que nem frio, nem quente. Você está aqui e também ali. Devia estar em mim, mas não és fervoroso e não és zeloso. Estás vivendo em mim. E eu quero que você seja claro onde você está. É o que eu estava a lhes dizer aqui. Qual é o tipo de condição aqui? Por que eles não eram quentes nem frios? Primeiro, eram ignorantes. Através da ignorância, eram ignorantes. Porque ele disse que você diz que você é isto, é aquilo, mas você é ignorante. Você não sabe o seu ser verdadeiro você. E essa influência traz diferença. Você não é cuidadoso, não é interessado, não é desejoso de nada. E se eu for à igreja, está tudo bem. E se não vou à igreja, está tudo bem. Se eu leio a minha Bíblia, está bom. E se não tenho tempo de ler a minha Bíblia também, está tudo bem. Qualquer que for, eu sou cristão. Não quero me perturbar por causa da convicção, acerca da consagração, acerca de comissão, acerca de qualquer coisa. Eu sou cristão. Eles eram ignorantes, eram indiferentes. E o Senhor estava lhes chamando e dizendo, verifica a sua vida. Verifica o meu desejo. Verifica como que devias ser. O que eu quero que tu sejas. Ele queria com que eles chegassem a um estágio de um reavamento, um estágio de renovação, um estágio de regeneração, um estágio que vai fazer diferente para aquilo que eles eram e para virem mais alto, perto do Filho de Deus e ter o calor do céu. Ele queria que eles sejam reavivados, quentes e serem que deviam ser. Então, nesses últimos dias, essa é a última igreja. E o Senhor está chamando a cada um por que se levante e seja reavivado. Eu oro para que o Senhor possa fazer isso na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós juntos, em nome de Jesus. Estamos já olhando aqui para a mensagem hoje, restaurando o morno para o amor fervente para Cristo. Está falando de cristãos mornos, uma família morna, uma igreja morna, um religioso, uma assembleia morna. Então, restaurando os mornos para o amor fervente de Cristo. Dividimos a mensagem em 3 partes. Primeira, é a estreita revelação a revelação extinta, uma revelação clara de Cristo, o nosso Redentor, e a sua lealidade
e a sua leda. 2. A desejável o arrependimento e a restauração da morneza. 3. Você volta para o Senhor, a sua alma, espírito e corpo, com o coração, mente e tudo que você é, você vê completamente ao Senhor. E Ele te faz justo como Ele é justo. E Ele diz, há um destino justo para as pessoas justas no Senhor. Primeiro ponto. A revelação distinta da sua lealidade para os laodicenses. Veja aqui no capítulo 3, no versículo 14. Capítulo 3 de Apocalipse 14. E há um anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Há um anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Você sabe. Ele chamou essa assembleia, ele chamou a igreja, essa assembleia. Mas sabes, Cristo podia estar dentro da igreja, sentando no trono da liderança daquela igreja, sentando na cadeira da direção daquela igreja. Mas já não estava mais ali. Como podemos dizer isso? Ele disse, eu estou à porta fora, estou batendo. Eles não tinham Cristo. Eles não tinham a salvação de novo. Eles não tinham aquela convicção e testemunho que pertencem ao Senhor de novo. Eles não estavam em Cristo já, e Cristo não estava neles também. Qual é esse estágio? Morneza. Que estágio é esse? Eles tornaram-se estranhos ao Senhor. E eles podiam dizer, eu estou batendo a porta. E o pastor não sei se está abrindo ou não, ou o anjo do Senhor não sei se você ainda vai abrir. A liderança, os obreiros, não sei se irão abrir. Mas se alguém aí, o ministro, o membro, percebendo que estou fora, estou batendo, e se alguém ou abrir a porta, eu entrarei. Mesmo que seja para ele somente, mas para aquela pessoa na igreja da Laodiceia. Na igreja em Tiatira, como do resto, que não tinham diz que pegue aquilo que eu tenho, o resto de vocês. Existem pessoas ali que quando fala-se a elas em Sardes, mesmo mandando em Sardes, ele diz, e eu tenho alguns nomes, não vejo que não contaminaram as suas roupas, que estão na igreja em Laodiceia. Não havia nenhum em Laodiceia que estando em Cristo. Por isso que ele diz, estou na porta batendo. Se alguém, um só, e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou comer com ele, vou ter comunhão com ele, e ele está se introduzindo aqui, está se apresentando. E diz para a igreja, há um anjo da igreja de Laodiceia, escreve, isto diz o Amém. Ele chama-se a si mesmo de Amém. Ele mostra a sua divindade. Ele diz que eu sou Amém. O final. Eu sou a autoridade final da palavra de Deus. O Amém. E eu quero que também queriam ser que a tua palavra não seja, não pode ser sim e não, mas se o sim for sim, és como Cristo. Quando o não é não, és como Cristo. Quando você se afirma e forte e diz, eu me firmo na verdade. E ele é o Amém. É aquele que se afirma toda a verdadeira de Deus. Ele é a finalidade da palavra de Deus. Ele é
ele é a afirmação da palavra de Deus. Ele é o amém. Se olhar para as promessas de Deus, todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo. Quando você está em Cristo, há um amém para todas as promessas de Deus para Deus. Então, quando você se firma em Cristo, se firma na palavra de Deus, permanece na palavra, vive através da palavra, pensa na palavra, pratica a palavra, ele sabe que ele é a palavra personificada. Então, a sua palavra vai ser sim e amém na sua vida. Enquanto você orar no nome dele, os céus irão se abrir e também dirão amém. Qualquer momento que tu fores a orar pela palavra de Deus, firmando nas promessas que não podem falhar, o céu dirá amém. Vê? Olha para 2 de Coríntios, capítulo 1, 20. 2 de Coríntios 1, 20. Diz aqui, porque todas as promessas, quantas promessas? Promessas de santificação, de libertação, de domínio, todas as promessas que sendo de cura, todas as promessas que sejam de remover os julgos na vida e na vida eterna, todas as promessas de Deus são sim e nele. Amém. Alguém diga amém, porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Quando você está no amém, está em Cristo e a rocha eterna está em si, que não se mexe, que não se abala, e sabes que ele é o amém do céu, é o amém da terra, é o amém no meio dos anjos, é o amém no meio dos redimidos do Senhor, ele é o amém na palavra de Deus, e ninguém pode lhe mover ou abalar. Ele afirma em todo momento da palavra de Deus, e todas as promessas a Deus nele são sim e ele amém, para a glória de Deus por nós. Voltamos para Apocalipse capítulo 3, 14 ali. O Senhor está se apresentando ali, dizendo, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. E diz qualquer que ele testemunha, tudo que ele disser é verdadeiro e fiel. Não há nada, não há infidelidade. Por isso está dizendo aqui a mesma coisa. Se você está no lado do Senhor, você não será infiel. Se você obra no Senhor, trabalha para o Senhor, nunca serás infiel. Se tu permaneces no Senhor, nunca serás infiel, porque ele é o fiel, testemunha e verdadeiro. Ele é a verdade personificada. Ele é o testemunho do Senhor. No privado era fiel, no público fiel, perante os saduceus e fariseus fiel, nos seus discípulos era fiel, mesmo sozinho, ele estava lutando na oração, era fiel, estava mesmo na sepultura de Lázaro. Você vai ver Cristo, é a sua natureza, é o seu nome. E também a fidelidade é a sua parte. É fiel, ele é fiel e verdadeira fiel. E testemunha fiel. Então, se tu dizes que segues a Cristo, és filho de Deus, e isso descreve a sua vida, o estilo de vida, porque Jesus disse nos Lucas 16, 10 a 12, fala acerca da fidelidade aí em poucas coisas, em grandes e em maiores coisas. 1 de Coríntios 4, ele diz que aqueles que são servos de Cristo devem ser encontrados fiéis. E se és filho de Deus também, então a sua vida deve demonstrar a sua fidelidade. Se você é fiel no privado, se você é infiel no público, se você é infiel, você engana no serviço, nos seus escritos não são confiáveis, e tudo que assinas, você tem que verificar bem que aquela pessoa assinou isto, mas não pode se confiar tudo que se assina. Se você é infiel nos seus negócios, não és como Cristo.
não estás fora de Cristo. Nunca pode dizer que tu te afirmas em Cristo ou permaneces em Cristo se você engana ou engana. Quando você engana nos exames, quando o supervisor está ali e você está fazendo outra coisa, isso não é ser filho de Deus. Jesus Cristo é fiel. E Ele é a verdadeira fiel. Então, se dissermos somos filhos de Deus, você vai ser um verdadeiro fiel. Às vezes as coisas acontecem no meio dos cristãos, alguma coisa aconteceu e dissermos, irmão, olha para isto, o que é que você diz acerca disto? Então ele apanha a forma de não querer dizer exatamente a mentira, mas o seu silêncio faz-se crer na mentira. Ele não é fiel. Não está no seu coração de ser como Cristo. Não está na sua mente ser como Cristo. Se somos como Cristo, Ele é fiel e verdadeira fiel. Qualquer coisa que Ele disser, não há nenhum anjo no céu que vai lhe corrigir e ajustar o que Ele disse. Jesus Cristo, Ele disse, mas agora sabes, isto é o que Ele fez. E temos que depois ajustar isto. Sabe, o que as pessoas dizem, fazem hoje. Você não pode depender na sua palavra. Eles não são completamente como Cristo. Nos seus motivos, nas suas maneiras de pensar, no seu estilo de vida, não há fidelidade. Não há verdade. Não há confiança. Então, no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele era fiel. Pessoas que seguem a Ele, as pessoas que tomam a Ele como Salvador e Senhor das suas vidas devem ser fiéis também. Apocalipse capítulo 17 fala aqui acerca de Cristo e todos que lhe seguem. Eles farão a luta contra o Cordeiro e Ele lhes vencerá porque Ele é o Senhor, Senhor dos senhores. E aqueles que estão com Ele, Apocalipse 17, 14. Eles são escolhidos, diga-me a última palavra aí, chamados fiéis e eleitos e fiéis. Esses estão com Cristo. Ele é fiel, Ele é o verdadeiro testemunho, e se tu és filho de Deus, é o que também deves ser. É que o teu estilo de vida tem que ser. Então você não irá ocultar nada ou ter que enganar alguém, você vai ser fiel. Porque você é filho de Deus. Não é uma profecia como dos Laodiceus. No versículo 14, Apocalipse 3, e um anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. O que é que você entende nisso? Existem alguns religiosos que dizem Cristo era o primeiro criado por Deus, o Pai. E depois de criar a Ele, depois criou anjos, e depois criou humanos. E diz, eu posso provar isso. Que Ele é o princípio da criação de Deus. A confusão deles é que, primeiro, eles não estão comparando Escritura e Escritura. Dois, eles não entendem a língua original e aquilo que o Novo Testamento foi escrito. Porque se eles comparassem escrito com escritura, Apocalipse capítulo 22, 13. Apocalipse 22, 13. E eu sou o Alfa e o Ômega. Estes são títulos do Todo-Poderoso Deus. O Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega. Este é o Cristo, dizendo isto. O princípio e o fim. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. É exatamente aquilo que o Todo-Poderoso Deus no céu diz. Ele se encontra, se identifica. Ele diz Cristo sobre ele mesmo. Diz que é o Alfa e o Ômega.
Nada começou antes dele. Nada existe antes dele. E nada irá existir sem ele ou depois dele. Da eternidade para a eternidade. Ele é o mesmo. Ele é o primeiro e o fim. Esse é o significado do princípio e o fim. Eu quero que você olhe para João capítulo 1. Você vai entender como o Novo Testamento, ele diz, quando fala acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. João 1:1 diz: no princípio era o verbo. E veja só a palavra verbo com V maior. E o verbo estava com Deus. E diz lá, o verbo era o quê? O verbo era o quê? O verbo era Deus. Está referindo-se a Cristo. Quando diz, veja o versículo 14. No versículo 14, diz-nos aqui: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o verbo, está falando de Cristo aqui. Ele se fez carne, a sua encarnação. Era Deus, ele é Deus, porque a palavra é Deus, e esse verbo se tornou carne para prover a nossa salvação, para nos dar aquilo que devemos ter, e para nos dar a regeneração e a redenção. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Voltamos para o versículo 1. No versículo 1, no princípio era o verbo. Quando diz no princípio, está a falar na parte antes do tempo começar. Quando diz no princípio, era o originador, é o criador de toda a criação e é a fundação de toda a criação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E diz-nos no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. O Pai nunca existiu sozinho. O Pai é eterno, Jesus Cristo também é eterno. Desde o princípio, desde a parte profunda, o mesmo Cristo, o mesmo era no princípio com Deus. No versículo 3, e diz, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, todas as coisas foram feitas por Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E diz no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No versículo 5 diz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não podem vencer, não podem sobrepor, não podem colocar o lugar da luz do Filho de Deus. Então, estamos a aprender aqui acerca de Cristo, que essa é a sua introdução para a igreja de Laodiceia. Ele falou acerca da sua lealidade. Primeiro, falou acerca da sua divindade, o Amém. 2, ele fala acerca da sua humanidade. Ele é o fiel testemunho verdadeiro. E 3, ele fala acerca da sua eternidade. Ele é o princípio de toda a criação de Deus. Vamos para o ponto número 2 agora. No ponto número 2 agora, a decisiva arrependimento e restauração da morneza. Voltamos para o capítulo 3 de Apocalipse. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Você não pode esconder nada dele. Você não pode esconder o seu coração, o nosso pensamento, o nosso plano, a nossa ação, a nossa intenção. Não há nada que podemos esconder dele. Ele diz, 15, conheço. Se são mais boas, eu conheço. Se a igreja de Éfeso, como a igreja de Pérgamos,
como da igreja de Tiatira, e ele diz sempre, ele também nos diz, conheço as tuas obras. O seu marido pode não saber, mas ele sabe. A esposa pode não saber, mas o Senhor sabe. Os teus pais podem não saber, mas ele sabe. Os seus filhos podem não ter conhecimento, mas ele sabe. O pastor pode não saber, mas ele sabe. Podemos enganar qualquer um, às vezes, mas não podemos enganar a Cristo nenhuma vez. Ninguém é tão esperto que anda a enganar as pessoas, que engana pessoas e vive como um camaleão. E age como isto, como aquilo ali, mas porque ele é tão esperto e na sua decepção ou engano, mesmo as pessoas, boas pessoas vão lhe defender ignorantemente. Você pode enganar algumas pessoas às vezes, mas nunca podes enganar o Senhor, nenhum momento. Porque ele diz, conheço as tuas obras. Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso testemunho, testemunho de que pertencemos ao Senhor, amo ao Senhor, sou do Senhor. Eu estou no meu caminho ao céu, estou salvo a este tempo, estou santificado, estou santo, sou puro. É suficiente. Ele sabe. Ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. E diz no versículo 16, assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabes, existem pessoas que vivem na vida, não têm interesse de nada. Lembro, quando Paulo apóstolo era um dessas pessoas, estava numa dessas idades, então algum perseguidor, ele veio a ele e tomou, e começaram a lhe bater, e pegaram um susto e bateram, e as pessoas olharam para ele, e as pessoas não fizeram nada do que tinha acontecido. Nem eram frio, nem quente. Ele diz, prendam. Por que estão batendo a ele? Não disseram nada. Se eles foram neutros. A violência estava na guerra, na confusão, na luta, era neutro. Não estava contra nem a favor. Há pessoas assim, mesmo na igreja, vê o nível alto da palavra, mas eles estão preocupados com cerimônias, casamentos e qualquer coisa eles vão. Eles dizem não é exatamente que nós sabemos da Bíblia, mas quem sou eu? Não dizem nada. Não pensam nada. Não são frios nem quentes. Não querem corrigir a ninguém, não querem dizer a ninguém, não querem desafiar a ninguém. Por que essas coisas são assim? Eles nem são frios nem quentes. Mas sabes, se você quer ter o destino final no arrebatamento, você tem que estar frio ou quente. Caso não, veja a Enoque, toda a condição sobre ele, todo mundo estava corrupto, mas ele era o único quente no Senhor. Samuel também, tempo de o seu comportamento, de Ofni, comportavam-se mal, Ofni e Finéias, mas Samuel, o Saul também, como era mau e terrível, mas David, ele permaneceu na justiça. Veja Josué, veja o caminho, a maneira como Josué se conduziu-se perante Moisés. Mas ele podia saber que este está se firmando por alguma coisa. Se você não pode se firmar por nada, você vai cair por qualquer coisa. Não há convicção, não há fogo, não há zelo, não há poder. Olha para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eles foram chamados, disseram, não vos avisamos que vocês não podiam pregar ou falar nesse nome, mas enchestes de toda Jerusalém com essa vossa doutrina. E querem trazer o sangue deste homem sobre nós.
Aqueles que eram quentes, apóstolos quentes, eles responderam: julguem entre vós se é digno ouvir-vos a vós do que a Deus, mas nós não deixaremos de falar o que ouvimos e vimos. Eles prenderam-lhes, puseram-lhes na prisão, perseguiram-lhes, eles permaneceram quentes, problemas aí bateram-lhes ali mais seriamente. E avisaram-lhes que não fale mais nesse nome para nenhum homem. Mas eles foram de casa em casa ensinando, pregando o nome de Jesus. Isso é ser quente. Onde você se firma? Onde você está? Quando vocês estão na igreja, ou como é que você se firma? Quando você vê pessoas a fazer mal, ou em que você se firma? Quando vê os membros da igreja quebrando o padrão da palavra de Deus e não podem se firmar na verdade de tudo que aprenderam, e você está com eles e diz: nós sabemos, o senhor fanático vai falar, a senhora fanática vai falar, e vai lá queixar, vai dar relatório lá ao pastor. E diz: não, eu não estou para julgar a ninguém, não estou para supervisionar a ninguém ou reportar qualquer coisa, tudo que está a acontecer, não vai sair nada da minha boca. Isso é porque não está quente no Senhor, não pode se firmar, e não tem espinha dorsal. Mas o Senhor diz: eu quero que vocês entendam a vossa posição, você tem que analisar, porque você não é frio, não é quente, porque você é morno, e eu vomitar-te-ei da minha boca. Atualmente, e no fim da mensagem, ele diz: eu estou fora agora. Alguém aí dentro que for convencido, alguém aí dentro que chegou na conclusão de que fez algo errado, e alguém aí que quer entender que esta não é a forma como era quando começamos, alguém aí de dentro que pode dizer que estamos guardando Cristo ou deixamos Cristo fora, estamos a deixar o padrão da palavra de Deus fora de nós. Alguém dentro aí que pode levantar-se e que não é interessado, que não está morno, que não foi vencido, que a sua boca não foi fechada. Alguém aí dentro que vai se levantar e abrir a porta, e eu entrarei nele, e aquele ali mesmo, aquele indivíduo, vai ser a fonte do reavivamento para toda a igreja de Laodiceia. Eu oro que Deus vai te usar. Eu oro que Deus vai te usar. Para que você não seja somente para ser como aqueles de Laodiceia, a igreja de que eu estou indo, onde as pessoas permanecem. O Senhor está dizendo: eu estou olhando, procurando de um homem, de uma mulher, que vai analisar e ver que vai trazer o fogo de reavivamento, o fogo de convicção na vida, aquele que vai ficar e que não vai ser satisfeita e da maneira como estão, e vai abrir a porta do seu coração e dizer: eu recebo ao Cristo, e o fogo vai começar a queimar. Eu disse: o fogo vai começar a queimar. Sabes, existem 7.000 no tempo de Eliseu, estavam lá, as pessoas não estavam a adorar, não são todos que tinham espinha dorsal de convicção e a força para desafiar o Acabe. Mesmo Obadias, ele estava operando, estava trabalhando na casa de Acabe, e tudo o que fazia para esconder todas as coisas, escondeu alguns profetas. E foi eles escondendo na cova, eles dava dinheiro, dava comidas escondidas, mas ele nunca quis confrontar Jezabel, e nunca podia confrontar Acabe. E quando Acabe disse: vamos procurar alguma coisa que esses homens possam comer, para que eles não moram, então é lá onde encontrou um homem na nação. Tu serás o homem, você será a mulher. E veio Elias e disse: Obadias,
vai e diga ao seu mestre, Elias está aqui. Esse é o problema do Obadias. Disse, você quer que eu morra? Quero que eu morra? Tem medo de morrer. Ele tem medo de morrer. E você quer me trazer problema, porque eu conheço Acabe. Você não vai dizer a Acabe que eu vi Elias. Então, nós já vamos chegar aqui à sua procura, o Espírito de Deus vai te arrebatar. Ele soube que tinha ali a plenitude do Espírito de Deus nele. Ele estava quente. Mas Obadias, onde é que você se firma? Onde é que você se firma? Irmã, onde é que você se firma? Você é a voz de Cristo? Você é a voz desta geração? Ou você somente está ali? Sou de Deeper Life, não fala? Estou sério? Vamos ver as pessoas que podem se firmar? Pessoas que podem ser como Elias? Somente o único na terra. Elias encontrou Acabe. E Acabe diz, és tu Elias, o meu inimigo? Você me conta seu inimigo? Eu sou da verdade e você na falsidade. Você conta-me como seu inimigo. Eu sou para o céu e você vai para o inferno. Você chama-me como o seu inimigo. Eu aceito, mas eu estou no topo da montanha, mas você está no vale. Você chama-me seu inimigo. Eu aceito. Você me encontrou meu inimigo. Ele diz, eu te encontrei. Porque você destruiu a nação. Você destruiu o povo do concerto de Deus. Ele diz, vai junta. Todas as pessoas. E ele diz sobre Acabe. Ele estava dando instruções de direção e comando. Ele vai junto o povo de Israel. E Acabe trouxe todos os servos e todos e fez com que todo o povo se juntasse. E Elias veio para eles. Ele não estava olhando para baixo, não estava sentindo-se para todas as pessoas que podiam fazer. Era que assim que Deus é contigo, ninguém vai apagar o seu fogo. E assim como foi, ele disse, quanto tempo que vocês andarão em duas opiniões? Se Deus é Deus, sirvam-no. E se Baal é Deus, sirvam-no. E não responderam nenhuma palavra. O seu silêncio não lhe fizeram para baixo. Ele disse, ok, não querem falar. Você tem mais de 400 aqui profetas de Baal. Junta eles e comecem a orar. Se Baal é Deus do fogo, que era mentira, e orem. E podem continuar a servir se ele conseguir fazer cair o fogo do céu. Então, o Deus que trouxer fogo, esse vai ser Deus. Você já viu isso? Ainda aqueles profetas de Baal juntaram-se e usaram todas as suas formalidades e usaram todo aquilo que usam nos seus livros, e coisas fora do livro, e no altar saltaram, choraram, gritaram e cortaram-se a si mesmo. Mas não é esse fogo que estávamos a procurar, não é aquela fervente que nós procuramos, é aquela quentura que precisamos. Nada aconteceu. Então Elias veio e disse, talvez vocês não tenham gritado o suficiente. Talvez vocês precisam acordar-lhe. Talvez precisam fazer voltar. Ali ele voltar da viagem que ele tomou, gritaram, fizeram todas essas coisas. Sabe, se você não se firma, na verdade, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você pode fazer muitas coisas enquanto você está a orar, e rolar no chão quando está a orar, você pode se cortar quando está a orar. Isso é fanatismo. Isso não é o quente que o Senhor quer, não é a quentura que Deus quer, nada aconteceu. E ele disse, agora saiam. E Elias, ele mesmo, lembra-se, haviam lá 7.000 pessoas que disseram que eram crentes, que eles não se encurvaram perante Baal, e eles
na batalha contra o mal. Estavam lá. Na batalha contra a falsidade. Eles não se demonstraram. Na batalha contra o pecado e a corrupção nacional, eles não se demonstraram. 7.000 pessoas estavam somente ali, mas Elias, Deus vai te fazer um Elias de hoje. No lugar de trabalho, Deus vai te fazer o Elias de hoje. E na igreja, Deus te fará um Elias. E ele veio de novo, ele reparou o altar do Senhor, que tinha sido quebrado. Olha para o Senhor ele mesmo. Sem assistência, sem ajuda. É o que significa ser quente para o Senhor. E ele disse, olhem a favor, para que possam ver que, não possam dizer que há algum fogo em algum sítio, né? Ponham água aqui no sacrifício. Em todas as coisas, e quando puseram água, e tudo, puseram-lhe 12 latas. Mesmo enviando o fogo de algum sítio, aquele fogo não ia se apagar. Mas ele orou, não havia colega de oração, não havia suportador. Algumas pessoas não podem se levantar a fazer nada. Estão à espera dos suportadores, estão à espera de ajudantes, estão à espera de alguém para concordar com eles. E diz que se é uma igreja grande, é uma igreja grande. É uma nação grande. Então, se você quer corrigir alguma coisa, você precisa de concordância com as pessoas para vir aqui. As pessoas estão ouvindo aqui comigo, o que é que eu posso fazer? Se essas pessoas maiores, grandes, esses velhos, sabem, existem pessoas que são grandes, enquanto mais maiores eles tornar grandes forem, tornam mais loucos. Elias não olhou para ninguém, e muitos nem sabiam quem era Eliseu. Ele conhecia Elias. Ele disse, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que todo este povo saiba que tudo aqui eu fiz de acordo com a sua palavra. Antes de terminar a oração, fogo desceu. Hoje, fogo vai descer. Se não estás orando como usualmente, como oração normal, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um tipo de oração que você faz, o fogo não virá. Mas tem que ser uma oração que faz Deus, a oração que faz você se vaziar a si mesmo e diz qualquer coisa que isto vai custar, mesmo que seja uma única mulher, reavamento da totalidade da verdade de Deus, e o fogo do Espírito Santo descerá na nossa igreja. Mesmo que seja uma mulher única, Deus vai responder a sua oração. Qualquer coisa imutável, Deus vai mover do caminho em nome de Jesus. Qualquer coisa que perturba o seu coração, qualquer coisa na sua vida, na sua personalidade, o Senhor vai queimar todas as coisas no seu caminho, o fogo vai descer do céu, o fogo vai te dar atestamento, a confirmação para o seu sacrifício, que este é de Deus. E o Senhor diz que aquele homem, esta mulher, esta filha é minha, o Senhor vai te confirmar em nome de Jesus. Mas sabes, se você continua frio, venha à igreja não para ser reavivado, só venha à igreja só para fazer uma nova vida. Eu vi a igreja não para parar todas as coisas que eu fazia anteriormente, que não mostrava que eu não era cometido ou consagrado. Eu só vim à igreja. Se você é assim, o Senhor está a dizer, porque você é morno, porque você não é frio nem quente, Ele diz, vai te vomitar fora da sua boca. Eu não vou permitir que Deus possa me vomitar. Eu disse, não vou permitir que Deus me vomita. Olha para isto no versículo 17, veja a sua ignorância. No versículo 17 diz, Apocalipse 3, 17. Porque tu dizes, sou rico, fala demais. Muito falar. Tu dizes, todo momento. Então, não querem as pessoas permitir as pessoas apontar os altos. Eles não querem que as pessoas que possam apontar
E não querem permitir Cristo para dizer, olha para a sua condição. Porque tu dizes, sou rico, estou enriquecido, e eu não tenho falta de nada, e perdeu, Esaú perdeu tudo, a sua primogenitura, porque ele disse que não tinha falta de nada. Então, Esaú perdeu tudo. Ele disse que não tenho nada, falta de nada. Esaú perdeu e veio algo falso sobre ele. Ele disse que não tenho falta de nada. Esaú perdeu o céu. E mesmo assim, ele disse que não tenho falta de nada. E estas pessoas também, que deviam ser cristãos, deviam estar no novo concerto, perderam tudo. E eles eram mornos, eles eram apáticos, e eles dizem, não tenho falta de nada. E não sabes que és um desgraçado. Era indiferença a primeira parte, não preciso de nada. A sua ignorância agora anula todas as coisas. Desgraçados, e miserável, e pobre, cego e nu. Se você pergunta, se eles morressem naquela condição espiritualmente, enquanto eles são desgraçados, miseráveis, espiritualmente pobres, espiritualmente cegos, espiritualmente nus, se eles morressem nessas condições, onde é que ele vai despender a sua eternidade? Responda. Não estás certo, no inferno. Diga isso alto, no inferno. Você tem medo que eu possa aplicar isso a ti? Diga isso muito alto, no inferno. Essa é a condição deles. O Senhor está a dizer, você é a igreja, você é uma assembleia, você é a única igreja na Laodiceia, e eu quero te tomar para o céu, e eu tenho isso para que tu possa fazer isso, te acordares, e para você se arrepender, e para tu seres reavivado, para virares completamente e ir para o céu. Ele diz, no versículo 18, ele diz, aconselho-te, se continuas aberto para o conselho, eu te aconselho. Se estás aberto para a correção, eu aconselho-te. Se ainda estás aberto para o conselho, eu te aconselho. Se sei que ainda podes virar, eu aconselho-te, para que compres de mim ouro e provado no fogo, de mim, de Cristo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Para que possas ver. Eles não podiam ver, eram cegos. É isso que disse no versículo 17. Ele diz aqui, compre de mim. O que é que você vai comprar de Cristo? Isso não é para ter dinheiro, não precisa de nenhuma moeda. Você compra com arrependimento. Você compra com consagração. Compramos isso com submissão. Compramos isto com os nossos joelhos, voltarmos ao Senhor. Dissermos, Senhor, faça-me voltar para onde eu comecei. Eu sei como era a minha primeira convicção, a minha primeira corrida, a minha fervência, a minha primeira consagração. Faça-me voltar lá. Como eu tive a primeira fervência no trono, faça-me voltar. Compramos de Cristo com arrependimento. Compramos de Cristo com submissão. Compramos também com consagração. E dissemos, Senhor, qualquer que isto vai custar, eu quero a mente de Cristo na minha vida. Quero a convicção, de novo, voltar-me, a paixão do céu, o desejo do céu, e eu quero isto de volta. Eu quero a prioridade do reino para voltar no trono do meu coração de novo. Eu quero-te de novo.
todas as coisas na minha vida, em todas as coisas na minha vida, e eu quero que o Senhor sature a minha vida. No versículo 19. E eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. Se você faz aquilo que o mundo diz, o mundo vai dizer que se você quer falar com as pessoas, você tem que conhecer o seu erro, você pode conhecer a sua frieza, pode saber a falta de interesse deles, você pode ser a sua morneza, mas, sabe, tem alguma coisa boa, tem que ouvir alguma coisa boa deles. Daí, não venha e lhes dizer que isso está errado, você está cego, é morno, você está nu. Então, diz que não fale assim. Porque Cristo não é um psicologista, Cristo é um redentor. Cristo é o nosso Salvador. Cristo somente é nosso Senhor. E Ele veio a eles, como veio para nós. E diz, e eu repreendo, Ele vai estar nos repreendendo. Ele tem direito de nos repreender? E não posso ver o meu povo. Será que Cristo tem o direito de nos corrigir? Certo. Alguém que foi à cruz, alguém que derramou seu sangue, transpirou sangue no jardim de Getsemane, aquele que carregou toda a sua vergonha, toda a tristeza, todo o seu sofrimento, alguém que as suas mãos foram levantadas e pregadas na cruz por ti. A única pessoa que sofreu por ti e pagou esse grande preço. Ele tem o direito de repreender, tem o direito de corrigir. Ele diz, eu aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo e roupas brancas e compras também colírio para que vejas. Eu quero que tu voltes, como eu repreendo aqueles que amo. Sê zeloso e arrepende-te. Este é o único caminho para justificarmos, para fazer o melhor. O que eu tenho a dizer é que estou morno, mas o que eu posso fazer? Sou melhor do que outras pessoas. E veja as pessoas que nem vêm à igreja. Veja as pessoas que nem se consagraram totalmente. As pessoas que nunca se converteram. Eu sou melhor. Então, se quer qualquer coisa, isso não é arrependimento. Isso é justificação. E diz, vou te vomitar, a não ser que te arrependas. Porque estou à porta e bato. E diz que se eu amo e eu repreendo, sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eu oro que Deus possa dar a cada um de nós o verdadeiro arrependimento em nome de Jesus. E diz-nos no versículo 20 diz, eis que estou à porta aqui, e bato. Se alguém ouvir, e se tem a posição, e se alguém aí, como anjo da igreja, se alguém esquece o seu título, qualquer mulher ali, se pode esquecer a consagração passada, esquecer todas as coisas que eram no passado, e diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Este vai trazer a verdade. Não vou forçar a salvação, não vou forçar arrependimento a cada um, não vou forçar o reavamento para ninguém, mas se alguém voluntariamente abrir a porta do seu coração, e entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor irá entrar. No seu santuário, o Senhor voltará. Para um coração aberto, para as pessoas arrependidas, o Senhor entrará. Dentro do coração dos líderes e obreiros, dos membros, o Senhor irá entrar. E quando Ele entrar, Ele vai trazer o fogo do céu, vai trazer reavamento do céu, Ele vai trazer renovação do céu,
haverá mudança em cada coração, em cada vida, na nossa adoração, na nossa firmeza, na verdade, no nosso serviço ao Senhor, na evangelização, em todas as coisas. O Senhor irá fazer a sua mudança sobrenatural em nome de Jesus. Vamos para o ponto número 3 agora. É o destino. O destino dos justos no Senhor. No versículo 21, ele diz: ao que vencer, Apocalipse 3, 21, é ao que vencer. Ele diz isso a toda a igreja, aquele que vencer. Efésios também eram vencedores, mas tinha um problema peculiar. Ele falou para a igreja em Esmirna também, e disse: ao que vencer. Esmirna também era um vencedor, mas tinha os seus próprios desafios. E para Pérgamo também, para o que vencer, Pérgamo também tinham que vencer a sua parte peculiar. Tiatira também, ao que vencer, também tinham que vencer as suas tentações peculiares, a todas as demonstrações que estavam sobre lá. Ao que vencer, em Filadélfia, tinham que vencer também os seus desafios peculiares, que diziam que eram judeus, mas que não eram. Então, para essa igreja também, ele diz que olha para, não é só somente o problema, não olha para Pérgamo, Éfeso, Pérgamo e Esmirna, a essa letargia, é aquela apatia, não é aquela situação, é aquela morneza. Ao que vencer, se levantar dessa morneza, é ao que vencer e vai sentar comigo. Então foram tão para baixo, bem longe, e diz que não podemos, ainda estamos esperando. Ao que vencer, se você voltar para o fogo do céu, para cair sobre a sua alma e no seu coração, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Sabe, há pessoas que dizem: eu não posso ser como Cristo. Ele é Cristo, ele é divino, ele é grande, ele é santo e celestial, não posso ser como ele. E quando Satanás te apanha você dizer isso, você vai calar sua boca, porque Jesus diz que iremos sermos aquele que vai sentar com ele no trono dele. Somos as pessoas que vencemos como ele venceu. O Senhor Jesus ajuda-me a vencer. Satanás veio e disse: você, se for um filho de Deus, faça com que essas pedras mudem em pão. Ele disse: saia de mim, Satanás, porque só pela palavra de Deus irá se viver. Esse é o poder que venceu. Ele disse que é o que vencer, com a espada da palavra, com a palavra de Deus, com o Espírito, vivendo pela palavra de Deus. Não vou permitir Satanás para tirar o fogo do Espírito na minha vida. Vou vencer pela palavra. Há que vencer como eu venci. Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos vencedores. Estava no jardim de Getsemane e Satanás, ele queria com que ele desistisse, não bebesse o copo. Então eu orei, eu disse: Pai, que esse copo passe por mim, a não ser que eu faça isto, a sua vontade seja feita. E os anjos vieram do céu e vieram lhe fortalecer. É assim como ele venceu, pela oração e pela pregação da carne na cruz. E diz que vou fazer a vontade, vou beber o copo, vou fazer o caminho que o Senhor Deus criou. Aquele que venceu, como eu venci. O Senhor Jesus ajuda-nos agora. Como Ele vai nos ajudar? Quando nós saímos daquele vale, aquele lugar de Getsemane, as pessoas vieram para lhe prender. Então, o apóstolo Pedro, quando ele viu aquelas pessoas, tirou a sua espada, nem pediu permissão de mim,
ele quis lutar e tirou a espada e cortou a orelha e disse: Pedro, devolva a sua espada. Tu não sabes que se eu quisesse escapar à vontade de Deus, eu teria chamado a legião dos céus para lutar comigo? E ele pegou aquela orelha e ele colocou do sítio onde saiu. Ele venceu o aborrecimento, venceu o mal. E disse que aquele que vencer, sentar-se comigo no trono do meu Pai, assim como eu venci. E me assentei com meu Pai no seu trono. Isso é que é vencer. É a graça de vencer, o Senhor vai nos dar. O espírito vencedor, o Senhor irá nos dar. A palavra, a própria palavra, em todo momento, quando Satanás vier e tentar nos abaixar, dizermos isto, dizermos aquilo, e pensarmos que não teríamos sabedoria de vencermos, a sabedoria virá, o poder virá, a autoridade virá, a unção virá do céu para sermos vencedores em nome de Jesus. E depois de ter falado à igreja a sua mensagem, neste capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 22, ele diz: quem tem ouvidos, o anjo da igreja de Laodiceia, já ouviste muito. Tens ouvidos para ouvir? É aquele homem ali, aquele está parado ali na porta, você ouvindo o bater de Jesus. Quem tem ouvidos, aquela mulher ali que tem ouvido, deixa que eu ouça. Já ouvimos tudo aquilo que Jesus nos falou acerca da morneza do povo, sobre a frieza do povo, a falta de interesse das pessoas, acerca da letargia do povo, acerca da apatia das pessoas, acerca da frieza da nossa adoração, acerca da fraqueza da nossa fervência, acerca da nossa fervência, da nossa letargia. Somos mornos. Não estamos baixos do padrão da palavra de Deus. E as pessoas só fazem o que querem fazer e ninguém lhes mostra nenhum interesse para lhes devolver a verdade onde eles começaram. E o Senhor está a dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero que você diga ao Senhor: Senhor, eu tenho ouvidos para ouvir, e já me disseste para arrepender, disseste-me para voltar, já me disseste para fazer as primeiras obras, e vou fazer exatamente aquilo que eu vou fazer, assim que está dizendo o Senhor. Senhor, ouvi a sua palavra, porque já ouvi a sua palavra que me mandaste, e eu vou me arrepender, eu vou voltar para onde eu comecei. Mesmo acima de onde eu comecei, o fogo vai descer na sua alma, o fogo vai descer no seu espírito, o fogo vai queimar qualquer situação na sua vida em nome de Jesus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguém aí tem ouvidos para ouvir aí? Onde está? Onde ela está? E tu vais dizer todas as coisas, aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que indicou. Irás voltar para o Senhor e dizer: Senhor, e se isto pode tomar muito tempo, pode demorar muitos dias, mas eu verei a face do Senhor com todo o meu coração, minha alma, com toda a minha força, e eu vou colocar minha vida no altar de novo, e o arreavamento vai voltar. Alguém aí hoje que quer dizer isso ao Senhor? Por que não te levantas agora e diga: Senhor, aqui estou, Senhor, eis-me aqui, Senhor, naquela mudança, estou aqui, ó Senhor, naquele voltar, estou aqui, Senhor, naquele reavamento, estou aqui. Faça alguma coisa, Senhor, faça o fogo descer, estou aqui, Senhor, que toda a letargia, toda a morneza, todas as coisas saiam de mim, e eu quero começar agora no altar do Senhor, quero permanecer, e eu quero voltar onde eu estava, até muito mais do onde eu estava, que o fogo do céu possa descer na minha alma, e eu estarei no Senhor, naquilo que o Senhor deseja que eu possa ser. Abra sua boca e diga ao Senhor.
Escute.